Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lumine Mentes. O tema desse vídeo é um pouco engraçado, né? Estranho. Os urubus na carniça. Eu resolvi fazer esse vídeo depois dessa situação de quarentena que nós estamos vivendo, né, em relação a essa epidemia, e percebendo a atitude dos seres humanos em relação a muitas coisas que estão acontecendo. Primeiro, se você observar o preço do álcool em gel, que um frasquinho daquele pequeno custava em média 5, variava entre 5 e 7 reais. Né? Tinha lugar que era mais barato e lugar que era mais caro, mas variava mais ou menos de 5 e 7 reais. Hoje você encontra o mesmo frasquinho por 20 reais. Né? Do pequeno, 15, 20 reais. O de meio litro, você pagava um valor X, vamos dizer até 15 reais, né, no máximo 14, 15 reais. Hoje estão vendendo de 50, tem gente pedindo 100 reais, não acredite. Então assim, você percebe que numa situação de dificuldade social enorme como a que nós estamos vivendo, eu localizei 3 urubus que gostam de comer a carniça do sofrimento social coletivo. Primeiro, gente que produz o álcool em gel e as máscaras. O que produz, aquele que fabrica, não são todos, pelo amor de Deus, né? Mas uma parte está vendendo esse produto para os comerciantes pelo dobro, triplo do preço. Os comerciantes, nesse caso, não têm o que fazer a não ser repassar o preço para poder tirar o lucro. Às vezes, acontece também de quem produz está produzindo do mesmo preço, um pouco mais caro, mas quase o mesmo preço, basicamente. E aí, o segundo tipo de urubu na carniça, alguns comerciantes que têm quadriplicado o preço do álcool em gel sem nenhuma justificativa. Né? Quando você pega lá a nota, os que têm nota fiscal, né? Você percebe que a indústria não mudou muito o preço, o fornecedor, mas ele quadriplicou o preço sem nenhuma justificativa. No momento de carência, o segundo urubu na carniça é esse tipo de comerciante. Tem esse tipo de gente que produz, do industrial, né? O dono da indústria que produz e triplicou, quadriplicou o preço sem nenhuma justificativa. O comerciante também. Veja, gente, eu não estou falando de forma genérica, né? Tem gente que é dono da indústria, tem gente que é comerciante e que está agindo normalmente. Mas estou falando de um modo geral. Mas esse vídeo se refere àqueles que estão agindo assim. Então, quem produz, superfaturando o preço. Quem vende, superfaturando o preço. E tem um terceiro urubu na carniça que eu identifiquei, que é o próprio consumidor. Eu não sei se vocês presenciaram isso, mas eu vi várias notícias. Uma me chamou a atenção de um indivíduo, um homem adulto, que chegou no supermercado e ele colocou no carrinho dele todo o estoque de álcool em gel do mercado, a prateleira, ele colocou no carrinho dele. E foi passar, uma senhora ficou indignada e começou a discutir com ele. E ele disse que ele tinha todo o direito de, uma vez que ele tinha como pagar, ele podia levar o que ele quisesse. Veja, ele não vai consumir, mais que a família dele seja grande, ele não vai consumir aquele álcool em gel todo, né, de vez. E há uma situação, será que não seria também, porque você tem dinheiro para pagar, não seria interessante você pensar também que outras pessoas vão precisar daquele produto também? E aí você percebe um terceiro urubu na carniça, que é o próprio consumidor. Então, essa situação que nós estamos vivendo serviu para eu observar esse comportamento, infelizmente, medonho, né, deplorável no ser humano, de querer simplesmente olhar para dentro de si como se ele fosse o centro do mundo e mais ninguém existisse, então tudo é para mim. O, 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 o empresário da indústria, né, o produtor, os que estão agindo assim, né, de forma inescrupulosa, quadriplicando o preço de um produto num período de sofrimento. O comerciante inescrupuloso, os que são, agindo também da mesma forma. E o consumidor também inescrupuloso, só pensando em consumir para ele, não se importando se os outros vão ter aquele produto ou não. Realmente vergonhoso, deplorável esse tipo de comportamento. Enquanto isso, enquanto no Brasil nós estamos vivendo essa situação que eu descrevi aqui, no Japão e nos Estados Unidos o preço do álcool em gel das máscaras caíram entre 20% e 30%. Caíram.
Ou seja, estão produzindo mais barato e estão vendendo mais barato para o consumidor final. Isso se chama consciência e também se chama certeza de que uma fiscalização, quando acontece e pega um indivíduo fazendo alguma coisa do tipo que está acontecendo aqui no Brasil, as punições são bem severas e o bolso dói, às vezes, na maioria das vezes rola inclusive cadeia e tudo. Então, veja a diferença, né? Lá, entre 20% e 30% o álcool em gel caiu o preço na produção e no preço final para o consumidor. Uma outra coisa para a gente finalizar o vídeo que eu gostaria de falar é que durante todo esse período eu não postei nada sobre o que nós estamos vivendo. Sabe o que é nada? Porque eu recebo uma enxurrada de coisas o tempo todo. Então a gente percebe que as pessoas estão vibrando todas em cima de notícias negativas. Isso só faz, na minha opinião, devido à força mental de uma coletividade, de um inconsciente coletivo ali na força mental, aquilo vai agravar o problema mais ainda. Então, o certo, na minha opinião, é se proteger, se cuidar, fazer todos os hábitos de higiene, se tem que ficar em casa, seguir todas as orientações e contribuir para que a gente não faça a situação piorar. Porém, isso não quer dizer que você tem que ficar em casa contando números e ficar compartilhando aquilo 24 horas e só falando disso o tempo todo, porque você cria uma atmosfera a favor da situação. Então nós devemos agora seguir todas as orientações, cuidar mais ainda da higiene, alimentação melhor, dormir melhor, ficar, se a questão é ficar em casa, porém não ficar focado no problema. Focar em coisas boas, positivas, alegres, né? Assistir filmes de comédia, rir bastante, conversar sobre outras coisas, aproveitar o convívio em casa para disseminar alegria e felicidade e não ficar falando sobre esse assunto, porque quanto mais fala, mais força se dá. O que a gente foca mais, a gente realiza em nossa vida. O que o inconsciente coletivo, né, de milhões de pessoas foca mais, com certeza realiza ainda mais em todas as nossas as vidas, inclusive as nossas. Né? Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e se inscrevam no canal e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Muita paz, muita alegria, felicidade, saúde, mente focada em saúde, no que é positivo. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço.